Olá, eu sou Fernanda Amaral, advogada, sócia do escritório Amaral e Previato. A partir de hoje, eu e o meu sócio, Odair Previato, faremos uma série de vídeos informativos sobre várias questões jurídicas que esperamos que sejam úteis nesse momento de pandemia, tanto para você, empresário, empregador, quanto para você, trabalhador, empregado. E é exatamente pela importância da discussão das medidas de enfrentamento da pandemia que já nesse primeiro vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre a Lei 14.020, agora do dia 6 de julho de 2020, e também sobre o Decreto 10.422, do último dia 13. A Lei 14.020 é a conversão em lei da medida provisória 936, publicada no Diário Oficial da União lá em 1º de abril desse ano. Essa MP tratou basicamente de 3 situações. Primeira, a possibilidade de empregado e empregador pactuarem a suspensão temporária do contrato de trabalho, e a própria MP então enumerava as condições em que isso poderia ser feito através de acordo individual ou por negociação coletiva. Segunda, a possibilidade de empregado e empregador pactuarem a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário, e aqui também a própria MP enumerava as condições em que isso poderia ser ajustado por acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva. E terceira, a concessão do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, o chamado BEM. Acontece que nesse processo de conversão da MP na Lei 14.020 ocorreram algumas mudanças e foram introduzidas algumas inovações que justificam, então, a regra de direito intertemporal do artigo 24 da lei, que diz que os ajustes de redução de jornada e salário e de suspensão do contrato de trabalho celebrados com fundamento na MP 936 antes da Lei 14.020 continuarão sendo regidos pelas regras da MP 936, aplicando-se a Lei 14.020, portanto, aqueles acordos firmados a partir da sua publicação. Mas enfim, o que mudou? Primeiramente, os limites salariais que autorizam a suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada e do salário por acordo individual. Antes, na redação originária da MP 936, era possível celebrar esses ajustes por meio de acordo individual. Primeiro, com os empregados com salário igual ou inferior a R$ 3.135. Segundo, com os chamados empregados hipersuficientes, ou seja, aqueles portadores de diploma superior e com salário igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, o que equivale hoje a R$ 12.202,12. E terceiro, independentemente dessas faixas salariais, se a redução de jornada e salário pactuada fosse de 25%. Em todos os demais casos, mas nesses que eu mencionei também, porque a negociação coletiva sempre é permitida, os ajustes necessariamente deveriam ser celebrados através de acordo ou convenção coletiva. Agora, com a Lei 14.020, essas faixas salariais mudaram e passaram a estar diretamente vinculadas à receita bruta do empregador. O artigo 12 da lei estabelece que podem pactuar essas medidas através de acordo individual os empregados. Primeiro, com salário igual ou inferior a R$ 2.090, na hipótese do empregador ter auferido, no ano calendário 2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000. Segundo, com salário igual ou inferior a R$ 3.135, na hipótese do empregador ter auferido, no ano calendário de 2019, receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000. E terceira condição que se manteve, os empregados hipersuficientes, ou seja, aqueles, como eu falei, que são portadores de diploma superior e com salário igual ou superior hoje a R$ 12.202,12. Para todos os demais empregados que não se enquadram nessas hipóteses,
As medidas de que trata a lei só podem ser estabelecidas por acordo ou convenção coletiva, havendo, porém, mais duas exceções no parágrafo 1º do artigo 12, em que se admite a pactuação por acordo individual. Primeira, a redução proporcional da jornada e do salário em 25%, e segunda, que é uma novidade trazida pela lei, quando do acordo para redução ou suspensão não resultar diminuição do valor total recebido mensalmente pelo empregado, incluído nesse valor o bem, a ajuda compensatória mensal, que é aquele valor pago pelo empregador de caráter indenizatório, que a própria MP 936 já normatizava, e, em caso de redução da jornada, o salário pago pelo empregador em razão das horas trabalhadas. O que isso significa na prática? Que agora, se o empregador quiser suspender o contrato de trabalho ou reduzir jornada e salário, esse ajuste pode ser feito através de acordo individual se os valores pagos ao empregado a título de ajuda compensatória mensal e a título de salário, no caso de redução, somados ao bem, forem equivalentes ao salário originário desse trabalhador, porque não existe prejuízo, certo? Uma outra alteração significativa trazida pela Lei 14.020 foi a definição das condições de validade do acordo individual celebrado com o empregado aposentado. Como ele não pode receber o bem porque já recebe a aposentadoria, a lei agora permite o ajuste através de acordo individual, observados os requisitos legais, desde que esse empregado esteja efetivamente enquadrado em alguma das hipóteses que autorizam o acordo individual e desde também que a empresa assuma o custo que seria pago a título de bem pelo governo. A Lei 14.020 traz ainda uma inovação muito interessante aplicável às empregadas gestantes, que também podem sim participar do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. A garantia de emprego das gestantes, que está lá no artigo 10, inciso 3 da lei, como para todos os demais empregados, é por período equivalente ao acordado para suspensão do contrato de trabalho ou para redução da jornada e do salário, mas será contada somente a partir do término do período de estabilidade previsto lá na Constituição Federal, que é de 5 meses após o parto. Há uma acumulação, portanto. É somente depois da estabilidade constitucional da gestante que se conta o prazo da garantia de emprego da Lei 14.020, que é muito curioso. Uma outra observação importante sobre a lei é que ela veda a dispensa sem justa causa de empregado portador de deficiência até 31 de dezembro de 2020. Mas essa proteção não tem qualquer relação com os acordos de redução de jornada ou de suspensão contratual. É simplesmente um acréscimo que se entendeu por bem fazer às medidas de amparo aos empregados portadores de necessidades especiais. Ainda nesse contexto da Lei 14.020, acho importante também observar que o parágrafo 5º do artigo 12 estabelece as regras de resolução de conflitos entre o acordo individual e as normas coletivas. Se após a celebração de um acordo individual houver a celebração de um acordo ou convenção coletiva, aplicam-se as regras do acordo individual ao período anterior ao da negociação coletiva. A partir da entrada em vigor do acordo ou da convenção coletiva, prevalecem, então, as condições estabelecidas nessas normas coletivas. Isso está correto, traduz segurança jurídica, mas eu reconheço que pode haver um pequeno estranhamento dessa diretriz à luz do que dispõe o parágrafo 6º desse mesmo artigo 12, que determina que quando as condições do acordo individual forem mais favoráveis ao trabalhador, o acordo individual vai prevalecer sobre a negociação coletiva. Eu entendo que essa orientação é um reflexo do princípio trabalhista da incidência da norma mais favorável e que a intenção do legislador aqui foi apenas reiterar aquilo que quem atua na área trabalhista já sabe muito bem. Havendo conflito entre duas ou mais normas vigentes e aplicáveis à mesma situação jurídica, deve-se preferir aquela mais vantajosa ao trabalhador, certo?
Mas feitas todas essas considerações sobre a Lei 14.020, há algo que eu não posso deixar de registrar, que é a possibilidade de prorrogação desses acordos de suspensão do contrato de trabalho e de redução da jornada e salário. Essa previsão veio nos artigos 7º, 8º e 16 da lei, mas foram finalmente regulamentadas agora no dia 13 pelo tão esperado Decreto 10.422. Basicamente, o decreto autoriza a prorrogação dos acordos de suspensão do contrato de trabalho e de redução de jornada e salário até que se complete uma totalidade de 120 dias. Explico. Pela Lei 14.020, o prazo máximo da suspensão era de 60 dias, mas com o decreto foram acrescidos mais 60 dias a esse prazo. Pela Lei 14.020, o prazo máximo da redução era de 90 dias, mas com o decreto foram acrescidos 30 dias a esse prazo. Pela Lei 14.020, o prazo máximo para a utilização dessas duas medidas conjuntamente era de 90 dias, mas com o decreto foram acrescidos 30 dias a esse prazo, certo? O decreto também deixa claro no artigo 5º que, para fins de contagem desse novo prazo máximo, todos os períodos de suspensão e de redução já usados anteriormente pelo empregador vão ser levados em consideração e deverão ser computados. Mas o decreto ainda permite que a suspensão do contrato de trabalho seja fracionada em períodos sucessivos ou intercalados, desde que sejam iguais ou superiores a 10 dias. Mas bem, terminando esse vídeo, que já se estendeu demais, devo dizer que, apesar do ânimo que essas medidas trouxeram aos empregados e empregadores na busca pela manutenção do vínculo empregatício, não se pode ignorar o artigo 7º do decreto, que condiciona o pagamento do bem à disponibilidade orçamentária do governo e cria um temor de que o benefício não seja pago ao trabalhador, mesmo havendo um acordo válido, seja individual ou coletivo, para a suspensão do contrato de trabalho ou redução da jornada e do salário. Desejo, sinceramente, que esse não seja o caso, mas confesso que provocou uma estranheza a inclusão desse dispositivo no decreto. Fiquemos atentos, né? Espero que esse vídeo então tenha sido útil e peço que você que me assistiu até aqui deixe seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica, para que todos nós aqui do escritório possamos contribuir ainda mais e melhor com a boa divulgação do direito. Um grande abraço e até a próxima!